Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa mentoria de prática na advocacia criminal. Hoje a nossa mentora é ninguém mais, ninguém menos que a nossa presidenta da maior seccional do país, doutora Patrícia Vanzolini. Doutora Patrícia Vanzolini é presidente da OAB São Paulo, triênio 2022-2024, fundadora e diretora do Movimento 133, sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associado e foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional, autora de obras como Manual de Direito Penal, pela editora Saraiva, e o mais recente, Teoria da Pena, Sacrifício, Vingança e Direito Penal, publicado pela editora Tirante Brasil, entre outros. Doutora Patrícia, gostaria de agradecer muito a presença da doutora, muito feliz tê-la aqui conosco. Doutora Patrícia não titubeou quando eu fiz o convite, não conhecia a doutora Patrícia, a conheci muito rapidamente na solenidade de posse de Itaquera, fiz o convite muito rapidamente ali, e aceitou. Muito obrigada. A subseção de Itaquera e a Comissão de Direito Penal agradece profundamente, é uma honra tê-la conosco. Antes de passar a palavra para a doutora Patrícia, que falará sobre habeas corpus, eu vou passar a palavra muito brevemente aqui para os diretores presentes, a quem eu já agradeço a presença de todos, a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Eu vou passar a palavra primeiramente para o nosso presidente da subseção, doutor Rodrigo Cressoni, a fim de dar as boas-vindas à nossa presidenta. Doutor Rodrigo José Cressoni está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é um dia especial, estamos recebendo a nossa presidente, a doutora Patrícia Vanzolini. Eu já a conheço desde o início dessa gestão, quero agradecer a doutora por ceder esse tempo para a advocacia da nossa região, em especial para a subseção de Itaquera. Sei que a noite vai ser incrível. Gostaria também de agradecer a nossa presidente da Comissão de Direito Penal, a doutora Érica, que fez brilhantemente esse convite, a doutora Monize, sua vice, doutora Roberta Moreira, nossa coordenadora da Escola Superior de Advocacia, aos demais diretores, nossa vice-presidente, doutora Eunice, o nosso tesoureiro, doutor Eliandro, nossa secretária-geral adjunta, doutora Verônica, e que também preside a Comissão de Igualdade Racial. Então, doutora Patrícia, Itaquera está de portas abertas para a doutora, estamos ansiosos também para recebê-la pessoalmente. Saiba que o que precisar da nossa subseção, estamos à disposição. Érica, muito obrigado e espero que a noite seja incrível. Agradeço, doutor Rodrigo, o espaço e a oportunidade. Eu vou passar a palavra muito brevemente para o doutor Eliandro, a quem dá todo o suporte aí na condução dos trabalhos da comissão. Doutor Eliandro está com a palavra. Boa noite a todos presentes. Faço das minhas palavras, faço do Cressoni as minhas palavras. Obrigado, Érica, obrigado, doutora Patrícia Vanzolini, por nos abrilhantar aí com o tema, com a oportunidade, a palestra, com o seu tema. Érica, parabéns mais uma vez pelo evento, pelo trabalho que vem realizando aí na nossa Comissão de Direito Penal. Muito grato por tudo isso, tá? E a todos os demais aqui, presidente, vice-presidente de comissões, doutora Eunice, doutora Verônica e nossos pares. Muito obrigado. Obrigada, Eliandro. Passo a palavra muito rapidamente para a doutora Verônica Alves, secretária adjunta da subseção de Itaquera. A doutora Verônica está com a palavra. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu quero parabenizar a doutora Érica, junto com toda a Comissão de Direito Penal. Quero agradecer à doutora Patrícia por ter aceitado aí esse convite e estar nessa noite aí abrilhantando esse evento, né? Quero parabenizar também a doutora Roberta Moreira, aí, a diretora da ESA, que tem também muito contribuído com todos esses cursos e essas mentorias. Gratidão. Bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, doutora Verônica. Passo a palavra muito rapidamente para a doutora Eunice. Doutora Eunice, vice-presidente da subseção de Itaquera.
Boa noite a todos e a todas. Gratidão pela presença de todos. Parabenizo a doutora Érica por trazer uma grande pessoa, uma excelente presidente que representa a advocacia seccional e também por ela ser uma mulher maravilhosa, uma professora e ter uma bagagem tão extensa e está hoje conosco em Itaquera para brilhantar e ensinar um pouco do que sabe para toda a advocacia. Gratidão, doutora Vanzolini, seja sempre bem-vinda, a senhora é muito querida por nós. Érica, parabéns pela sua comissão, pela sua jornada, de toda a história que você tem realizado junto com a OAB Itaquera. Abraços para a minha querida diretoria, todas presentes, Rodrigo, Verônica, Eliandro e a todos presentes. Excelente palestra aí, doutora Vanzolini. Um beijo grande para todos. Obrigada, doutora Eunice. Doutora Patrícia Vanzolini, a senhora está com a palavra. Muito bem, gente. Boa noite a todo mundo aqui. Muito obrigada para a Érica. Quero agradecer de coração. Jamais poderia recusar esse pedido, Érica. Assim, você acenou assim, com a cenourinha na frente, entendeu? Do cavalo, e eu fui, porque, né, me chamar para falar, para dar aula, para dar uma palestra, ainda para falar de habeas corpus é o lugar que eu mais amo, é a coisa que eu mais amo fazer. Obrigada ao Cressone, todo mundo de Itaquera, muito queridos, mas eu aqui não estou na condição de presidente da OAB, eu aqui estou na condição realmente de professora, que é o que eu sou e serei para o resto da vida, e também não vou perder aqui o nosso tempo fazendo muito discurso, dizendo da importância do aprimoramento profissional, da importância da educação, da qualificação, porque todos que estão aqui, porque já sabem dessa importância, não é mesmo? Não precisam ser convencidos disso. Então, o que vocês querem saber é sobre habeas corpus, e eu vou falar um pouco academicamente, um pouco da minha vida profissional. Eu sou advogada criminalista há 20 anos, eu comecei a dar aula junto com a advocacia criminal, então eu comecei as duas coisas meio que paralelas, e a primeira coisa que eu tenho a dizer, gente, é assim, eu sou professora e sou advogada, e uma coisa ajuda muito a outra, mas uma coisa não é a outra. Uma coisa não é outra. Então, um erro muito comum que eu vejo, às vezes, na jovem advocacia, é querer dar aula nas suas peças. Peça não é lugar de dar aula, peça não é lugar de exibir o seu conhecimento jurídico, sustentação oral não é lugar de fazer discurso, né? Às vezes eu estou lá no TJ esperando entrar para a sustentação oral e vejo ali, por que o punitivismo, o desembargador desliga, ele não quer nem saber. Você guarda isso para sua defesa do mestrado, do doutorado. Né? Na hora de advogar, você tem que pensar no caso concreto. Então, eu vou dar aqui, falar de habeas corpus sob uma perspectiva da prática, que foi isso que a Érica me pediu, né? Porque é uma questão de mentoria aqui, né? Então, eu não sei quantos aqui já advogam faz tempo, faz pouco tempo, eu não sei quantos aqui advogam na área criminal, mas eu vou compartilhar, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? A gente sempre aprende uma coisinha, por mais que a gente saiba muito. Cressone, isso é do crime, né? Cressone é do crime. Então, gente, eu também me sinto assim aberta e à vontade. Quem quiser me interromper, quem quiser... você coordena isso, Érica, que às vezes eu estou me empolgando aqui, eu não vejo, mas bota no chat, levanta a mão, fala, né? Quem quiser intervir, falar, eu penso assim, eu penso assado, e etc. Bom, eu separei 7 pontos para falar sobre habeas corpus. Então, quem está aí a fim de anotar, já pega papel e caneta, e nós vamos falar sobre 7 tópicos relacionados ao habeas corpus. O primeiro tópico que eu queria abordar é quais as decisões podem ser combatidas por habeas corpus, né? Muitas vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente vai com a ideia de que apenas as decisões que restringem a liberdade, por exemplo, uma decretação de preventivo, uma decretação de temporária, é que seriam combatidas através do habeas corpus. Mas não é verdade. Qualquer decisão que, em última análise, prejudique a defesa do investigado, do réu ou do condenado, e aqui eu já dou a dica de que cabe habeas corpus no inquérito, no processo e na execução, tá certo? Qualquer decisão que prejudique o investigado, o réu do processo de conhecimento ou condenado é passível de habeas corpus. Até porque, no processo penal, nós temos uma peculiaridade diferente do que acontece no processo civil. Você sabe que no processo penal nós temos um imenso leque de decisões que não desafiam recurso em sentido estrito.
né? E não desafiam a apelação. Tem um grande número de decisões interlocutórias que não têm um recurso específico, né? E essas decisões, via de regra, podem ser combatidas através de habeas corpus. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um habeas corpus do meu, né? Um habeas corpus meu, claro, com sigilo profissional, né? Eliminei o nome da parte, mas qual que era a situação de habeas corpus? Era um caso de exame de insanidade mental, tá? O meu cliente alegava insanidade mental, eu suscitei o incidente de exame de insanidade mental e pedi que o meu assistente técnico, que o meu perito técnico acompanhasse a confecção do exame, né? Acompanhasse ali a realização do exame. E a juíza indeferiu, a juíza do júri indeferiu. Bom, dessa decisão não cabe recurso em sentido estrito e não cabe apelação. E, portanto, eu fiz um habeas corpus, né? E ganhei, nesse caso, um habeas corpus, aliás, que se tornou leading case, é um habeas corpus bem interessante. Agora, Érica, eu não sei se você já teve essa dúvida. E todo jovem advogado, aliás, não precisa ser jovem advogado, a gente burro, velho, tem dúvida também. Muitas vezes a gente se pergunta, né, Roberta, né, Verônica, a gente está numa situação e a gente se pergunta, será que eu entro com habeas agora? Ou será que eu deixo para alegar isso em preliminar de apelação? Já ficou com essa dúvida, Érica? Será que né, é uma nulidade, né? Então, se o exame fosse feito, por exemplo, sem o assistente técnico, eu entendo que ele seria nulo, seria uma nulidade por cerceamento de defesa. Devo entrar com habeas corpus ou devo esperar aquela nulidade e alegar em grau de apelação? Já ficaram com dúvidas sobre isso? Com certeza. Agora eu vou dar a minha visão pessoal de advogada. Tá? Não tem receita de bolo, porque se tivesse receita de bolo, sinceramente, né, todo mundo faria o mesmo bolo. E a qualidade do advogado justamente é a sensibilidade da estratégia. Não, aqui eu vou por aqui, não, aqui eu vou por aqui. Mas na minha visão, como uma regra mais ou menos geral, quando você se depara com uma nulidade durante o processo, alegue na hora, através de habeas corpus. Por quê? Porque imagina que esse exame fosse feito sem o meu assistente técnico e depois o réu fosse condenado e eu, em preliminar de apelação, alegasse essa nulidade. O que o tribunal psicologicamente vai pensar, Érica? Pô, meu cara é culpado. O cara já foi até condenado. Agora eu vou anular por causa de uma filigrana. Agora eu vou anular esse processo por causa de um detalhe processual de um cabra que já está aqui culpado e condenado pelo júri. Você entendeu, Érica? Eu acho que quando você tem uma sentença de mérito, é mais difícil que o tribunal reconheça nulidades. Primeiro, porque psicologicamente os desembargadores já têm na cabeça que aquele camarada é culpado, e outra, você tem a possibilidade de uma prescrição. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com a minha maturidade. Salvo uma coisa assim, uma nulidade muito crassa, uma nulidade absoluta, que eu sei que, eu guardo na manga como ouro, eu acho que tem que alegar as coisas na hora. Por isso tem processo que eu entro com habeas corpus toda hora. Mas não é para encher a paciência. E não é também para ser a louca do habeas corpus, que isso eu discordo. Você tem que escolher, porque tem cliente que aperreia a gente para entrar com habeas corpus. Tudo é habeas corpus. E a gente também tem que botar limite e falar, não, senhor, isso aqui, a avaliação técnica quem faz sou eu não vou entrar com habeas corpus, não entendo que é caso de habeas corpus aqui. Mas, havendo um problema no processo, é a minha estratégia é ir entrando com habeas corpus assim que acontece. Acontece, entro, e é isso. E às vezes eu entro com 2, 3 habeas corpus no mesmo caso, por causas diferentes, porque o processo vai tramitando e, né, é possível ter que entrar com habeas corpus. O habeas corpus só cabe quando há a possibilidade de privação da liberdade de locomoção, tá? Alguém aqui fez essa pergunta, só quando eu falei interesse do réu, do investigado, mas nós estamos falando aqui de um processo criminal em que uma futura condenação pode privar a pessoa da liberdade de locomoção, tá? Deixa eu deixar isso claro aqui, porque tem que haver, a gente sabe que justamente uma das diferenças entre o habeas corpus e o IMS é essa, né? O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, que pode ser restringida ali ou pode ser restringida mais adiante, mas tem que haver algum problema com a liberdade de locomoção. Bom, então, que decisões comportam habeas corpus? Eu diria que dentro de uma persecução penal, considerando persecução penal desde o inquérito até a execução, todas as decisões que desfavorecem a defesa comportam habeas corpus. Agora, estrategicamente é uma escolha você entrar ou não entrar. Eu disse que eu gosto de entrar com habeas corpus assim que as nulidades acontecem. Eu evito deixar tudo na manga para entrar com preliminar de apelação. Evito.
Mas há casos em que realmente você entende que não dá para levar por habeas corpus, porque é uma questão de mérito, é uma questão que exige dilação probatória. E, aliás, isso também, Érica, eu queria também sublinhar. Essa questão, em habeas corpus não se alega mérito. Mentira. Em habeas corpus não se produz prova. Verdade. Mas você alega mérito? Sim. Exemplo clássico, princípio da insignificância. O princípio da insignificância que causa atipia material é mérito. E você pode alegar isso em habeas corpus porque não exige dilação probatória. O que você não pode alegar em habeas corpus é algo que dependa do exame aprofundado das provas, das testemunhas, e, enfim, né, de documentos extensos. Isso não. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, qualquer decisão no âmbito da persecução penal que desfavoreça a defesa, em tese, comportaria habeas corpus. É uma questão estratégica escolher. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, escolha da tese em habeas corpus. Pelo amor de Deus, anote isso se você for um jovem advogado. Habeas corpus não é apelação. Habeas corpus não é rese. Habeas corpus não é alegações finais. Habeas corpus é uma peça que tem tese única. Então, você fala, mas eu tenho 3 nulidades, eu não vou alegar? Não. Também não tem receita de bolo, mas como regra geral, habeas corpus tem que ter tese única. Habeas corpus é uma medida cirúrgica. Você não faz uma petição de habeas corpus com 6 preliminares e depois o mérito. O habeas corpus é um tiro, é uma bala de prata, é um tiro na cabeça. Ele visa resolver aquele problema. Então, eu vejo muitos jovens advogados querendo fazer habeas corpus como se fosse uma apelação. Aí eu tenho isso para alegar isso e aquilo. Essa história de fazer milhares de teses, Érica, daí vocês me digam se vocês concordam comigo ou não. Eu não sou também a rainha das trocentas mil teses, porque eu acho que quando esse pensamento, vamos alegar tudo que colar, colou, além de não ser um pensamento muito ético, não é que ele seja ilegal, mas, sabe, se colar, colou, eu gosto de alegar o que eu tenho convicção. Mas, além disso, produz um efeito ruim. O tribunal, na hora de abordar a sua argumentação, foca em todos os seus argumentos fracos, detona, e quando vai puxar o argumento forte, acabou o acórdão, né? Então, eu não gosto de dar argumento fraco. Se eu tenho vários fortes, eu vou com os fortes. Se eu tenho uns mais ou menos, eu prefiro não alegar. Mas tudo bem, na apelação, que é um recurso de fundamentação ampla, de cognição ampla, ok. No habeas corpus, não. Prefira habeas corpus com tese única. Você está entrando com habeas corpus para atacar a prisão? É a prisão. É a prisão. Você está entrando com habeas corpus... Por exemplo, nesse caso aí que eu falei para vocês, da história do incidente de insanidade, o meu problema era esse. O meu problema era, pode o assistente da acusação participar do incidente de insanidade mental? Era essa a questão. O Código de Processo diz que não. Diz que não. Diz que o assistente só entra depois da perícia feita. Eu digo que sim. E ganhei. Mas é só isso. Então, eu não fui no habeas corpus discutindo a culpa, se ele era culpado ou não desse homicídio, se a testemunha A viu B ou C ou D. Porque eu ia dispersar. O habeas corpus é foco, esse é o talento do habeas corpus. É uma peça que, via de regra, tem uma tese única, e essa tese única pode se desdobrar em pedidos subsidiários. Então, sei lá, eu estou atacando a prisão preventiva, eu peço a liberdade provisória, ou, se for o caso, a imposição de tornozeleira. Ou seja, eu desdobro pedidos, mas não ataca tudo, não ataca todas as teses, porque é o segredo do fracasso em habeas corpus. Beleza. Então, segundo ponto, como escolher a tese? Tese única, via de regra. Terceiro ponto, nós vamos dar 7. Terceiro ponto, redação do habeas corpus. Gente, o habeas corpus precisa de um constrangimento ilegal manifesto. Tem alguém com o som? O habeas corpus precisa de constrangimento ilegal manifesto. Eu tenho o seguinte princípio. Se eu não consigo fazer um habeas corpus em 15 páginas, não é matéria de habeas corpus. Não é. Se você precisa de mais de 15 páginas para explicar por que o constrangimento é ilegal, então você não tem habeas corpus. Vai fazer apelação, vai fazer memoriais, vai fazer outra coisa. Não é habeas corpus.
Habeas corpus é uma peça curta, porque justamente a ideia é que haja um constrangimento tão visível no desóculo, ou seja, a olhos nus, que ele tem que se apresentar. Eu tenho no escritório, por princípio, fazer habeas corpus de 7 a 10 laudas. Vocês vão ver que o que eu vou mostrar para vocês é um habeas corpus de 9 laudas. Eu acho que esse é o habeas corpus que dá certo. Para mim, 7 é um número lindo. Agora, não vai ser a louca, o louco do número exato de páginas, né? Porque quando eu falo isso também para os alunos, não, faz o habeas corpus em 10 laudas. Aí ele bota uma letra de 11, que ninguém lê, né? Uma letra que é uma formiga, só para dar... Não é isso. Quando eu digo 9 laudas, é sucinto. E, gente, vamos aprender o seguinte. Hoje em dia, concisão é ouro. Pensa o seguinte. Eu não sei se tem alguém aqui que é professor, que é professora. Pensa, você pega uma prova, Cressoni, a prova tem 10 laudos, te dá até preguiça de ler aquilo. Você fala, meu Deus, vou botar isso no final da fila. Aí você pega uma de duas e fala, opa, vou ler. O juiz é a mesma coisa, ele vai ler, ele vê uma peça em um habeas corpus com 48 páginas, ele fala, nossa, mas que preguiça. Ele vê uma com 7, ele fala, opa, vou ler, vou entender rapidão, blá, 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 blá. Então, gente, corte o supérfluo. Corte o supérfluo. Narração dos fatos. E aqui, gente, eu vou vestir o chapéu de advogada, não de professora. Como vocês sabem, eu leciono para preparatório para concurso público, eu leciono preparatório para OAB. Amanhã, inclusive, está começando o curso de segunda fase da OAB aí com os meus alunos, e lá na OAB se ensina dos fatos, do direito. Aqui não. Você não precisa narrar os fatos inteiros. O meu problema nesse habeas corpus aí do assistente técnico era apenas esse. O juiz indeferiu a minha assistência técnica. Só. Então, eu preciso narrar dos fatos, não preciso perder 2 laudas narrando que no dia tal, fulano de tal, com calibre tal, da arma de fogo tal, ao visitar o bar tal. Por que isso interessa para aquilo que eu estou discutindo? Não interessa, você só coloca no habeas corpus aquilo que vai interessar, porque você está discutindo naquele habeas corpus. Então, cortar o blá, 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 cortar o supérfluo. E quanto à citação, eu acho que a gente também tem que ser muito comedido. A gente vai citar doutrina quando a gente tiver um conceito doutrinário que seja um conceito doutrinário que cause dúvidas ou algo novo. Vocês vão ver o habeas corpus que eu vou mostrar para vocês, a minha tese era arrojada, porque a minha tese é contrária à lei, mas eu acho que ela é uma tese muito boa, tanto que foi acolhido o meu habeas. Ela é uma tese boa e tem respaldo na doutrina, na jurisprudência e numa interpretação da lei. Então, aí eu tive que trazer jurisprudência, doutrina, porque eu estava querendo provar um ponto que não era óbvio. Agora, se eu estou fazendo um habeas corpus sobre, sei lá, prisão preventiva, você não precisa citar o artigo 312. Cabe, quer dizer, citar você precisa, mas você não precisa transcrever. Cabe prisão preventiva, e aí você transcreve. Isso perde folha, né? Isso perde ali espaço e não agrega valor à sua peça, né? Ao seu habeas corpus. A mesma coisa a doutrina. Você tem um conceito óbvio, está falando de dolo, você não precisa citar o NUT, segundo o desembargador NUT, dolo é a menos que o tema do seu habeas corpus seja exatamente um detalhe a respeito de dolo eventual. Então, comedimento na citação de doutrina e de jurisprudência. Jurisprudência eu costumo citar uma ou duas, quando tem, e de resto dizer no mesmo sentido e colocar os acórdãos, né? Vocês, Cressoni, você já leu sentença que tem 30 laudas de jurisprudência. Você lê a jurisprudência? Sinceramente, você lê? Claro que não, a gente vai folheando até chegar no que interessa, né? O que o juiz está dizendo. A jurisprudência, você não está muito interessado. Então, concisão. E dizer as coisas de uma forma interessante, né? Dizer as coisas de uma forma direta, com linguagem simples, também ninguém precisa fazer linguagem polada, ficar usando, né? Enfim, direto, simples, o que você quer dizer. Essa é a melhor redação para o habeas corpus. Quarto ponto, gente. Quarto ponto é o seguinte. Quando pedir liminar em habeas corpus, né? Não sei, Érica, o que você acha disso, mas o que eu vejo é uma certa banalização do pedido de liminar em habeas corpus. Tem advogado que todo habeas corpus, né, Cressoni, pede liminar. Eu sou um pouco contrária a essa política. Eu acho que você só pede liminar, primeiro, quando a liminar for evidentemente necessária, né? E tem uma coisa, Cressoni, que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, e já vi acontecer com vários colegas.
o Tribunal de Justiça negou a minha liminar que eu não tinha pedido. Já aconteceu? Negou. Veio um despacho assim, não indefira a liminar. Falei, que liminar? Eles estão tão habituados com juiz, advogado pedindo liminar, e estão tão habituados a negar as liminares que eles, né, já indeferiram de plano uma liminar que eu nem tinha pedido. Eu acho que você pedir liminar à torta e à direito, primeiro, parece uma coisa meio pouco técnica, parece uma coisa meio se colar colou, eu não gosto. Pode enfraquecer, porque se a sua liminar se confunde com mérito, ao provocar uma decisão sobre a liminar, às vezes você já está numa causa que não está madura, você ainda não conversou com os desembargadores, não despachou, a gente vai falar sobre despacho daqui a pouquinho, não conversou com os desembargadores, você está provocando uma decisão que já antecipa o mérito, isso não é bom. E aí a minha segunda dica é o pedir liminar. Evite pedir liminar satisfativa. Tem caso que não tem jeito, que a liminar que você pede, ela se confunde com mérito. Tipo, teu cliente está preso, você pede liminarmente um alvará de soltura, isso se confunde com mérito, não tem jeito, é isso mesmo. E aí tem que pedir, porque aí realmente existe o perigo em mora, cada dia que o cara passa na prisão é um perigo a mais, então é evidente. Agora, por outro lado, se você tem uma situação em que você pode esperar um provimento final, por exemplo, nesse caso que eu estou pegando esse caso para pegar de exemplo. O que eu pedia no meu habeas corpus era o mérito do meu habeas corpus é para que o assistente técnico participasse da realização da perícia. Era isso que eu pedia. Então, o que eu pedi liminarmente é que a perícia fosse sobrestada, que a perícia fosse paralisada, ou seja, que a perícia não fosse feita até o julgamento do habeas corpus. Porque se eu pedisse liminarmente o comparecimento do meu assistente técnico, provavelmente eu iria perder, porque o tribunal ia dizer, sua liminar é satisfativa. Se eu deferir a liminar deferindo o comparecimento do assistente na perícia e depois o mérito foi improcedente, não vai ter mais o que fazer. Então, a dica que eu dou aqui é evitar liminares que se confundem com mérito. Tem casos que não dá, mas via de regra, a liminar você pede isso, suspensão do processo, suspensão do ato, até que seja julgado o habeas corpus. Esse tipo de liminar tem muito mais chance de dar certo, mas não peça também liminar sempre. Deixa eu ir respondendo um pouquinho, as perguntas estão aqui no chat. Se o habeas corpus é de tese única, mas temos 3, devemos escolher a mais forte? Carlos, como eu te falei, não tem muito receita, é difícil dar curso de prática, né? Porque não tem receita de bolo. Pode ter um caso que você tenha que alegar as 3, mas eu vou te dizer da minha experiência de advogada criminalista há 20 anos. Eu acho que habeas corpus que atira para todo lado se descaracteriza, ele passa a aparecer uma apelação. Então, eu acho que se você tem 3 teses, você deve escolher uma para alegar através de habeas corpus, ou, sei lá, uma para levar em habeas corpus agora, outra você leva em habeas corpus daqui a pouquinho. Dificilmente as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, mas eu escolheria mais forte. Eu escolheria mais forte, via de regra. Não tente tudo, não faça um se colar colou, porque a chance de ter procedência do seu habeas corpus eu acho pior. Beleza, deixa eu responder aqui. Eu acho que essa pergunta da Marta se confunde um pouco. Quando a liberdade de ir e vir não está ameaçada, cabe habeas corpus? Mas quando a liberdade de ir e vir não está ameaçada, Marta? Num processo penal, a menos que seja um processo penal só por uma contravenção penal que só tenha multa, mas um processo penal, o inquérito policial, é uma ameaça, ainda que remota, à liberdade de locomoção. A ameaça pode ser imediata ou ela pode ser futura. Então, na hora em que acontece, meu cliente, nesse caso, não estava preso. Aliás, nesse caso ele estava, mas eu não estava nem discutindo a prisão. Mas não era uma questão de discutir a liberdade de locomoção. Mas, se o meu assistente técnico não participasse da perícia e essa perícia não detectasse a insanidade mental, que era o que eu pretendia, aí havia o risco do meu cliente ser preso lá no futuro, depois do julgamento pelo júri. E eu não queria isso. Então, num processo penal, é muito comum que haja repercussões da liberdade de locomoção, ainda que futuras, ainda que remotas. Aproveitando as perguntas, o Paulo Gomes perguntou aqui também se cabe habeas corpus em processos administrativos. Então, em regra, não, porque aí não tem essa privação, não tem nenhum comprometimento à liberdade de locomoção, né?
caberia habeas corpus, por exemplo, contra uma decisão cível de prisão por inadimplemento de prestação de alimentos. Isso sim. Mas, na regra, o processo administrativo e o processo civil não têm reflexos na liberdade de locomoção. E aí eles têm o sistema recursal próprio deles, ou, eventualmente, o mandado de segurança, se for direito líquido e certo, né? Doutor Paulo Gomes, ele seguiu numa questão civil aqui também. Cabe habeas corpus em processo civil quando o juiz julga de acordo com uma prova falsa juntada pela parte? Habeas corpus, não. O que você caberia é você pedir que essa prova falsa, se ela for declarada falsa, seja remetida ao Ministério Público para que ele requisite instauração de inquérito para quem juntou a prova falsa, né? Mas habeas corpus para combater decisão civil, a regra é não, porque decisão civil não tem impacto, né, sobre liberdade de locomoção. Regra não. Regra é a sistemática recursal própria do direito civil. Mais uma daqui do doutor Jean Lopes. Nesse caso, com mais de uma tese boa, é uma boa alternativa impetrar mais de um habeas corpus de modo conjunto? Exemplo, teses possíveis para arquivamento de inquérito? Então, eu também, aí eu acho que não. Se você tem várias teses que resultariam no mesmo resultado, eu acho que aí você faz um habeas corpus só falando de todas essas teses, mas todas elas vão dar no mesmo resultado, entende? Então, a mesma coisa, eu tenho vários motivos para atacar uma preventiva. Eu posso falar desses vários motivos no mesmo habeas corpus e atacar a preventiva. O que eu acho que é cilada fazer habeas corpus, vamos imaginar que num habeas corpus você alegue uma tese de nulidade e por isso peça anulação daquele processo, uma tese de mérito e por isso peça a absolvição não, porque a absolvição não se pede em habeas corpus, peça o trancamento da ação e uma tese de extinção da punibilidade. Sabe, o que eu estou aqui dizendo é que você não deve ver o habeas corpus como se fosse uma apelação, falando, vou alegar de tudo. O habeas corpus é como se, sabe, é uma cirurgia que vai naquele ponto, é um ponto exato. Eu ataco aquele ponto, porque ele é um processo sem dilação probatória, de cognição sumária, pensa que você tem que fazer ele em 10 laudas. Você conseguiria alegar várias teses, uma nulidade, uma tese de mérito, uma tese desclassificatória? Tudo isso no habeas corpus? Não. Então, você escolhe aquele ponto exato e vai. A gente brinca que o habeas corpus é aquela história do cirurgião de emergência na porta de um pronto-socorro. Pensa que chega um paciente na porta do pronto-socorro, ele sofreu um acidente de trânsito e ele está com uma veia aberta espirrando sangue. O que o cirurgião precisa fazer? Botar o dedo na veia e fechar aquela veia. Ele não vai perguntar se o paciente está se alimentando bem, se o colesterol dele está bom. Ele não vai fazer um check-up e ver se, entendeu, se ele está com osteoporose. Ele vai naquilo. Agora, para fazer um check-up completo, para curar a saúde do paciente, bem, aí em outro momento. Mas o habeas corpus não é para isso. Por isso que você tem que ter muita visão estratégica, né? Eu acho que a escolha da tese é um dos maiores talentos do habeas corpus. Você escolhe aquela tese, aquela coisa precisa, focada, e vai nela fundo e firme. E daí você tem uma chance alta de ter o habeas corpus provido. Você começa a querer resolver todos os problemas do processo. Nossa, nesse processo, olha, teve uma nulidade, porque uma testemunha, ela acabou sendo ouvida antes da testemunha da acusação, depois tem outra nulidade, que o juiz não me deixou me entrevistar em audiência com o meu cliente, depois tem um negócio que o crime não era de tráfico, o crime era de porte de droga para uso pessoal. Eu vou falar essas 3 coisas no habeas corpus. Não é matéria de habeas corpus, aí é matéria de apelação. Você vê aquilo que era o mais emergencial, que é aquela coisa flagrante da liberdade, da violação mesmo à lei, à Constituição, enfim, constrangimento legal flagrante, e ataca aquilo com firmeza, né? Muito bem. Mas é mesmo, e é uma dúvida, né, que a gente tem, por isso que é legal essa história da mentoria, de depois fazer grupo de estudo, porque muitas vezes fala, ai, gente, nesse caso aqui, o que eu ataco, né? A gente tem muita dúvida. Com licença, doutora Patrícia. Paulo Gomes, ele fez uma pergunta no momento que a senhora falou em relação ao trancamento, mas ele fez em relação ao processo trabalhista. Se cabe um HC para trancar ou suspender uma ação trabalhista.
Não, gente, aqui é só para os criminalistas. Os trabalhistas, civilistas vão ter que... Deleitem-se com a nossa matéria, que é uma matéria maravilhosa. Venham fazer direito criminal. Habeas corpus é 99% utilizado em processo criminal, porque ele tem como premissa um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Então, ele não é usado no trabalhista, no processo trabalhista, ele não é usado no processo civil, ele não é usado no processo administrativo, a menos que, em caráter excepcional, por exemplo, como no processo civil, que é possível decretação da prisão pelo inadimplemento de prestação alimentar, né, existe essa situação. Mas é a exceção da exceção da exceção. A regra é que todos esses outros ramos do direito têm as seus sistemas recursais próprios, suas ações impugnativas próprias, né, suas formas de impugnar próprias. Né? Quando, antigamente, o juiz trabalhista ele podia julgar também crimes, né? E aí havia essa discussão se o juiz trabalhista decretasse prisão e etc. Hoje, que o juiz trabalhista não tem mais competência criminal, hoje, assim, desde 2004, né? Foi a reforma do judiciário, que não tem mais competência criminal alguma, não tem como. Né? Habeas corpus é basicamente para trancar inquérito policial, para resolver problemas durante um processo penal ou durante a execução penal. A execução penal também é um momento muito clássico de utilizar o habeas corpus. Então, a pergunta é não. A resposta é não. Denegação liminar e denegação deliminar em habeas corpus. Aqui, gente, eu queria fazer um comentário importante, tá? Porque muita gente confunde. Nós temos duas coisas diferentes. Uma, a denegação da liminar. Eu entrei com um pedido principal e um pedido liminar. O meu pedido liminar foi para suspender a perícia até o julgamento do mérito. E o meu pedido principal era deixar o meu assistente técnico participar. Eu tinha um pedido liminar e um pedido de mérito. Se o meu pedido meu pedido de liminar for negado, o que eu faço? Qual seria o recurso contra a denegação desse pedido de liminar? Essa é uma primeira questão. A outra coisa que pode acontecer é o habeas corpus ser negado liminarmente. Ou seja, vamos imaginar que eu nem pedi liminar nenhuma, eu só pedi mérito. O desembargador monocraticamente nega. Né? O ministro monocraticamente nega. Já aconteceu isso com você, Cressoni? Ter habeas corpus negado liminarmente pelo relator? Bem, então, só para você não se confundir, porque eu já tive no meu escritório um advogado que se confundiu. Né? Ele me passou a informação, doutora, foi negada a liminar. Eu falei, negada a liminar? Tudo bem, perdeu a liminar, agora vamos para o mérito. Depois de um tempo, quando eu vou ver, não tinha sido negada a liminar, tinha sido negado liminarmente o habeas corpus inteiro. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é negarem a liminar, outra coisa é negarem o habeas liminarmente. Mas contra essas duas situações, cabe, em regra, a mesma coisa, porque as duas coisas, tanto a negativa da liminar, o indeferimento da liminar, quanto o indeferimento liminar, são proferidas por um desembargador em decisão monocrática. E contra a decisão monocrática, o que cabe é o agravo regimental, para você levar aquilo ao conhecimento da Câmara integral, né? Então, o recurso cabível seria entrar com agravo regimental para você levar aquilo para a Câmara e depois, com a decisão da Câmara, entrar com o recurso ordinário constitucional, né? O ROC, o famoso ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Existe a possibilidade, a famosa súmula 691, né? Que criminalista que não conhece a súmula 691. A súmula 691 diz que não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar em outro habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar em outro habeas corpus, justamente porque esse indeferimento de liminar é uma decisão monocrática, que teria que ser atacada para virar colegiada. Mas existe uma súmula, que é a súmula 691, famosa súmula 691 do STF, que, apesar de impedir isso, por vezes a gente pede o abrandamento dessa súmula, a flexibilização dessa súmula, dizendo, olha, é tão teratológica essa decisão, é tão absurda essa decisão, é tão escabrosa essa decisão, que eu nem vou levar para o colegiado, eu simplesmente vou entrar direto com outro habeas corpus. Então, perdeu a liminar
é possível entrar com outro habeas corpus no STJ, mas aí você tem que se lembrar de pedir o abrandamento da 691, de já entrar meio pedindo desculpas. Falar, olha, eu sei que tem uma súmula que diz que eu não deveria entrar com outro habeas corpus um em cima do outro, mas, no entanto, contudo, todavia, nesse caso é teratológico e eu vou entrar sim. Então, existe essa possibilidade, né? Mas o mais correto, ao perder tanto liminarmente quanto perder a liminar, é entrar com um agravo regimental, que tem o prazo no regimento interno dos tribunais, né? Para levar aquela decisão para o colegiado. Então, toma cuidado com isso, com a diferença entre essas duas coisas. Bom, gente, vamos imaginar o seguinte, nós já falamos sobre decisões de recabe, escolha da tese, redação, liminar, o indeferimento da liminar. Já falamos de 5 pontos. Então, imagina que você entrou com habeas corpus, escolheu uma tese mara, fez uma redação precisa, 9 laudas, lindo de morrer, não pediu liminar porque não achou que era o caso, e agora você está esperando o julgamento de mérito. Os 2 últimos pontos que eu vou falar aqui são o que fazer nesse intervalo. E aí eu faço 3 coisas e compartilho isso com vocês. Todo habeas corpus que eu faço essas 3 coisas. E, né, Cressone, como eu sei que eu vou fazer essas 3 coisas, eu já cobro por elas, né? Porque isso também faz parte. Você sabe que você vai trabalhar e você cobra pelo seu trabalho, né? Honorários dignos. Eu, primeiro, faço memoriais. Depois, eu marco um despacho com os desembargadores. E depois eu faço sustentação oral. Então, além da peça do habeas corpus, além do PES que você vai fazer memoriais, marcar um despacho com os desembargadores e fazer sustentação oral. Sempre eu faço esses 3, às vezes não, às vezes o desembargador não recebe o advogado, né? E aí você não despacha, ou às vezes você acha que não é o caso de fazer sustentação oral, aí é preciso avaliar a estratégia. Memoriais eu sempre faço, sempre. O que são os memoriais? Os memoriais, gente, são um resumo do seu habeas corpus. E esse resumo tem que ter no máximo 2 laudas. Se o habeas corpus já tem que ter no máximo 10, esses memoriais têm que ser o resumo do resumo do resumo, para o cara pegar ali, e geralmente eu marco o despacho dos memoriais com o revisor. Na verdade, não tem revisor, né? Com o segundo e o terceiro, não com o relator. Com o relator eu marco logo que chega no tribunal. Eu marco com o relator para, né, conversar com ele. Com os 2 outros componentes da turma, eu marco uma semana antes do julgamento. Uma semana. Não adianta marcar também com muita antecedência, porque eles esquecem. E eles gostam de nos ouvir. Pelo menos eu sinto isso. Eles gostam, porque a gente ajuda e fala, olha, excelência, vai ser julgado um habeas corpus, o tema é tal. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para esclarecer, eu estou aqui para dirimir qualquer eventual dúvida. Você se coloca numa atitude colaborativa, não numa atitude pedinte. Eu vim aqui pedir, pelo amor de Deus. Não, eu vim aqui colaborar. E olha, a grande maioria dos desembargadores, a meu ver, recebe bem. Eu tenho uma boa experiência, né? E acho que se a gente se coloca nessa atitude colaborativa, isso facilita bastante. Então, eu mando os memoriais, marco o despacho e daí faço a sustentação oral. Gente, sustentação oral é muito importante. Eu sinceramente, eu acho sustentação oral, primeiro que eu acho uma delícia, eu adoro fazer, é uma das coisas que eu gosto de fazer. E depois que sustentação oral muda o jogo mesmo. Eu, assim, várias vezes você deve ser mencionado, porque assim, por isso que me deixou tão uma arara, aquela história daquela juíza que pediu para o advogado estudar, né? Não vou aqui, acho que foi um erro dela, espero que ela reveja aí sua posição, mas eu vou dizer uma coisa que eu digo para todos os meus jovens advogados, Érica, às vezes um jovem advogado tem medo do juiz, às vezes um jovem advogado tem medo do promotor, porque acha que o juiz e o promotor sabem mais do que ele. Primeiro que isso não é verdade, porque você na faculdade, depois para o exame de ordem, estudou tanto quanto eles. Aliás, vocês são formados nos mesmos bancos acadêmicos, não tem diferença nenhuma. Mas depois, o juiz e o promotor, eles podem saber muito, muito de direito. Do teu processo, quem sabe é você. Ninguém sabe tão bem do teu processo quanto você. Porque para o juiz, aquele processo é 1 em uma pilha de 5 mil. Para você é o caso da tua vida, ou pelo menos deve ser. Então, você sabe as minutos, é você que sabe o número da página, é que você que sabe a contradição daquela testemunha, é você que sabe.
Então, quando você vai para a sustentação oral, mostrando que você conhece minuciosamente o processo, né? É claro que você pode levar anotações, e aí um dia, Cressone, a gente até pode marcar uma live, uma mentoria de sustentação oral, que é um tema que eu amo, adoro falar, adoro fazer demonstração prática, é muito gostoso, a gente pode bolar uma coisa assim, né? De abrir para quem quiser fazer um teste de sustentação oral, e a gente faz um The Voice, né? Dizendo Já que está a pessoa convidada. é bem legal esse tipo de coisa, Presidente, para ir treinando, ainda mais na jovem advocacia. Mas o fato é que... perdão interromper, Imagina. presidente. Essa live eu faço questão de já cobrar a doutora Érica esse convite, porque eu canso de ver sustentação oral que, olha, quer mais repetir o HC do que qualquer outra coisa, né? Sustentação oral tem que, é assim, como tudo na vida, mas aí eu concordo inteiramente com o Cressone. Sustentação oral, ela pode derrubar. Ela pode derrubar. Tem horas que era melhor ficar no papel, porque a pessoa não tem segurança, ela não mostra domínio, ela não tem técnica, e aí realmente fica pior a emenda que o soneto, né? Então tem que ter mesmo preparação, tem que ter técnica, tanto o domínio pleno do que você botou no habeas corpus, não é uma repetição do habeas corpus, é você dar ênfase, é você olhar no olho dos desembargadores e enfatizar e frisar, né, o que eles não podem esquecer, não é você fazer uma leitura repetitiva, chata, cheia de detalhes. E se isso é verdade numa apelação, Cressone, se isso é verdade num rese, isso é mais verdade num habeas corpus, sabe? Então você vê aquela coisa monótona, chata, da pessoa entrando na análise da prova. A testemunha, o José, ele viu que o Roberto estava de chapéu verde, e depois ele falou do chapéu azul. Se você não tem foco, aquilo vai virando uma confusão, o desembargador ele nem ouve mais aquilo, ele não presta mais atenção, e aí, sai pior a emenda que o soneto. Uma pessoa que eu sou fã, paga um pau, aqui é o nosso querido conselheiro federal, Alberto Zacarias Toron. E, assim, Já foi convidado. Desculpa interromper, mas já foi convidado. Putz, e, vocês podem achar no Google, na internet, as sustentações orais do Toron, é uma aula. É uma aula, eu recomendo a todo mundo aí que tem medo, está aprendendo a fazer sustentação oral, dá uma gugada e vê as sustentações do Toron. Os né? desembargadores param para ouvi-lo. Os desembargadores param para ouvi-lo, porque eu já fiz sustentação oral onde ele fez a sustentação antes da minha. E os desembargadores cumprimentaram ele e pararam para ouvi-lo. Porque ele fala bem pra caramba, ele fala bem pra caramba, ele é lógico, ele vai exato ao ponto, sabe? Ele não lê, mas ele cita uma coisa bacana na sustentação oral e nos memoriais é o seguinte, que eu esqueci de dizer. Quando você distribui o habeas corpus, a menos que já haja uma câmara preventa, isso vale para qualquer recurso, mas estou falando aqui do habeas corpus. Quando você distribui o habeas corpus, você ainda não sabe para que câmara ele vai cair, como é que é a pegada dos desembargadores. Quando ele já é distribuído, e aí eu faço os memoriais, você já consegue fazer memoriais juntando acórdãos daquela Câmara, precedentes daquela Câmara, usando, eventualmente, o que o desembargador disse num outro acórdão, o que ele escreveu num livro, se for alguém que escreve livro. Os memoriais da sustentação oral você consegue fazer muito mais direcionado. Então, na sustentação oral, é, inclusive, um momento de dizer, inclusive, excelência, essa própria egrégia, Câmara Tribunal, né, Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu em caso muito similar, no habeas corpus número 1.789.425, né, pela concessão da ordem, justamente por essa questão. Você consegue direcionar na sustentação oral. Então, o Toron, ele é perfeito, ele é preciso. Eu acho que esse combo, esse trio de ações memoriais, despacho com os desembargadores e sustentação oral, ele, pelo menos uma dessas ações deve ser feita para dar maior efetividade para o seu habeas corpus, né? Eu sempre faço essas coisas, e aí tem gente que fala, os desembargadores não gostam de memoriais. Bem, não gostam, eu duvido. Quer dizer, eu até acredito que alguns não gostem, mas eu acho que a grande maioria gosta. O que você deve evitar é inovar nos memoriais. Embora, às vezes, não tenha jeito, né, Cressone? Às vezes você pega um processo que já foi aquela miscelânea, você fala, meu Deus, agora eu vou salvar isso nos memoriais. E aí você pede desculpa por ter nascido, 1000 desculpas, e
faz os memoriais ou até peticiona, né? Tem gente que fala, você pode peticionar no meio, quando o recurso já foi distribuído, o habeas corpus, já, artigo 231, né? Você pode juntar documentos a qualquer momento, você não é o ideal. E o ideal é que você, juntando fatos novos, dê vista para o Ministério Público, sempre agindo com fair play, né? Acho que sempre é importante agir com fair play. Você simplesmente chegar na sustentação oral e tirar uma coisa da cartola, não pega muito bem. Às vezes a gente tem que fazer. E aí a gente explica, né? Para que isso não pareça uma malandragem, uma molecagem. Lembre sempre que aquele caso vai passar e você vai ficar. E o desembargador, por gente, vai ficar também. Né? E a gente agir com malandragem, sem fair play, eu acho muito ruim. Então, não é uma questão de pegar de surpresa, mas às vezes é isso. O advogado que estava antes não alegou, comeu uma bola, você tem que alegar aquilo. É um fato que você acabou de ficar sabendo. E aí, até por isso que é legal você colocar nos memoriais e despachar com o desembargador, falar o que você vai dizer na sustentação oral, né, para não parecer uma coisa de esperteza. Então... Doutora Patrícia, vou aproveitar o gancho. O Bruno, ele fez uma pergunta. Exemplo, advogado apresenta a defesa prévia sem apresentar as testemunhas. Logo após, próximo da audiência de instrução, aparece uma testemunha de suma importância e o doutor juiz nega a oitiva da mesma testemunha. É possível o HC nessa situação? Olha, é possível, Monique, assim, até porque o habeas corpus, ele não exige que haja um direito líquido e certo, como exige o mandado de segurança. Né? Se você entender que houve ali um cerceamento de defesa ilegal. Agora, o direito não ampara muito este pedido. Né? O momento de arrolar testemunhas é o momento mesmo da exposta acusação, mas é possível, e eu diria que você deve, já no momento de fazer esse pedido ao juiz, que ouça uma testemunha que apareceu extemporaneamente, você já fundamente justifique o porquê ela não foi arrolada antes, fundamente na Constituição Federal, fundamente no princípio da ampla defesa, e o juiz ele vai ter que indeferir também com algum argumento. Mas fala, o argumento é que não tem previsão na lei. Mas você pode se recorrer a princípios. Eu vou mostrar, eu vou terminar aqui a minha fala rapidinha, e daí vou mostrar, nesse habeas corpus que eu vou dar como exemplo para vocês, a lei não estava do meu lado, mas, a meu ver, a Constituição estava, e eu ganhei o habeas corpus, então é possível. Mas não é o habeas corpus mais fácil do mundo, eu diria. Não é o habeas corpus mais fácil do mundo, porque, de fato, o momento de ela testemunhas, né? É uma das poucas coisas que tem essa preclusão no direito penal, esse momento de rolar testemunhas, né? E, por fim, gente, o meu último tópico, o 7º tópico, para quem está fazendo o caderninho, está fazendo a conta no caderno, é qual é a medida contra a improcedência do habeas corpus. Agora a gente não está mais falando de julgamento liminar, julgamento da liminar. Tomou pau, tomou ferro no habeas corpus, perdeu o habeas corpus. Qual a medida cabível? Gente, a preferência é fazer o recurso ordinário constitucional, né? Eu sei que existe uma tradição de fazer outro habeas corpus, né? O habeas do habeas, porque o habeas não tem prazo, mas os tribunais, eles têm sido, né, Érica, cada vez mais restritivos em aceitar. E às vezes eles dão aquele puxão de orelha no advogado. Não. Então, eles não conhecem o habeas só para dizer ao advogado, tu vacilou, fio, mas concedem de ofício. Quer dizer, eles veem que tem razão, mas para dar aquele puxão de orelha no advogado, eles não conhecem o habeas. Então, é melhor entrar com recurso ordinário constitucional. O problema é que o recurso ordinário constitucional muitas vezes não tem a mesma celeridade de tramitação do habeas corpus. E aí eu vou te dizer o que eu já fiz e quando tem emergência e urgência eu faço. Faço as duas coisas. Eu também. Né? Faz as duas coisas, Érica. Faço o ROC, faço o habeas. Já levei puxão de orelha por ter feito os dois. Oi? Já levei puxão de orelha por ter feito os dois. Mas olha... Eu também, doutora Érica e doutora Patrícia. Oi? Eu também. Já levou o puxão? Já. Mas o detalhe é, na dúvida, é melhor a proteção dos direitos do cliente. Claro. Né? Nós não vamos acabar nos escondendo contra o puxão de orelha e, de repente, o cliente ficar lá desprotegido, né? Mas acontece. E esse é o problema. O problema é que você... se a jurisprudência ela fosse um pouco mais coerente, mas assim, os tribunais não concedem, não conhecem o habeas, mas concedem de ofício. O que para nós está ótimo. Se for concedido de ofício, né? Não preciso ganhar uns louros daquele. Está ótimo. Então,
a gente acaba tentando, né? A gente acaba tentando porque acaba, às vezes, tendo um julgamento mais célere. Eu queria mostrar, gente, já nesses finalmente, eu falei que ia mostrar, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Eu tentei aqui tirar todos os dados. Vejam se vocês estão vendo aqui. Não é mais o meu, nem é mais o meu papel timbrado do escritório, porque agora não tem mais o Porcer, mas enfim. Então, esse aqui é um habeas corpus, né, com pedido de liminar. Então, nunca esquecer de colocar o fundamento do habeas corpus, 647 e 648. Qual é o inciso do 648 que você vai utilizar? Eu coloquei aqui um habeas corpus com pedido de liminar, fiz o habeas corpus com pedido de liminar, ó, esse habeas corpus tem 9 laudas, esse habeas corpus não é aquele do exame de insanidade. Esse habeas corpus, deixa eu tentar lembrar. E aí uma coisa que eu faço, gente, aí é questão de estilo, mas uma coisa que eu faço. Eu faço assim, eu faço a primeira página do habeas corpus e faço uma ementa. Essa ementa é como um resumo do que vai estar escrito no habeas corpus, porque eu acredito no poder do resumo. Resumo do resumo do resumo. Então, antes de entrar no meu habeas corpus, olha só, ementa do pedido. Paciente acusado da prática de lesão corporal. Exame de corpo de delito juntado aos autos, atestando a ocorrência de lesão, mensurando documentação fotográfica, que, no entanto, não foi acostada. Esse era o problema. O problema é que o laudo mencionava uma documentação fotográfica que não estava. Eu pedi para o juiz e ele falou que eu podia obter com o próprio IML. Eu pedi para o IML e o IML disse que não. Eu tive que entrar com habeas corpus. Era esse o caso. Eu não fui defender meu cliente dizendo que o processo era um absurdo, que não teve lesão nenhuma. Eu fui atacar esse ponto. Paciente que nega veementemente a prática delitiva indica assistente técnico que analise a imagem dos vestígios. Pedido da defesa técnica, na fase de resposta à acusação, para que seja expedido ofício ao IML para que junte a documentação fotográfica. Pedido indeferido, sob o argumento de que a providência poderá ser adotada pela própria parte. Fundamentação inidônea que configura constrangimento legal. Então, eu falei o caso, mas não falei o caso, falei o que me interessava e falei qual era esse é o constrangimento legal. Pedido de deferimento, e aí eu disse o que era o meu pedido. Da expedição de ofício para o IML para que junte a documentação, né? Liminarmente pedindo a suspensão da audiência de instrução já marcada. A liminar foi só para pedir a suspensão da instrução, né? Beleza. E aí pronto, ó, síntese dos fatos, mas os fatos, eu não vou ler aqui tudo, é só para dar uma ideia geral, não é que eu estou narrando detalhadamente o que aconteceu, qual a lesão, quantas testemunhas foram ouvidas, o que eu quero dizer, ó, tá vendo? Ele fala da documentação fotográfica. E aí eu pedi a expedição de ofício ao IML na RA. E aí o juiz disse, indefiro a expedição do ofício, pois a providência poderá ser acatada pela própria parte. Está dando para vocês entenderem? Essa é a ideia do habeas corpus. É uma coisa que, nessa celeridade, o juiz entenda. Ele não precisa pensar muito, elucubrar. Ele entendeu. Entendi o que aconteceu. Isso viola o exercício de uma defesa contraditória do constrangimento legal, né? E aí falei por que isso era um constrangimento legal. Súmula vinculante 14, citei um acórdão dizendo que ele tinha direito de ter acesso a toda a documentação, né? Acostada aos autos. E aí, quando eu peço liminar, eu faço um tópico do fumus boniuris e do periculo in mora. Eu faço um tópico, eu não gosto de fazer essa liminar meio na loucurada. Eu gosto de fundamentar a minha liminar. Então, há perigo, o fumus boniuris consiste no constrangimento e o periculo in mora. Há perigo na demora, posto que já está marcada a audiência. Né? Caso a audiência se realize, há o risco de que a instrução transcorra sem que a denunciante seja ouvida, e de que a denunciante seja ouvida, o paciente seja interrogado e até mesmo condenado sem ter acesso à prova. É esse o perigo da demora, por isso que eu estou pedindo a liminar. Né? Desta arte, não será de forma alguma possível a elaboração dos quesitos, né? Porque eu tinha trazido assistente técnico, e lá. E do pedido, é isso, diante do exposto, quer seja concedida liminarmente a sustação da realização da audiência, e após as informações prestadas, que seja concedida a ordem determinando-se a expedição do ofício ao IML. Era um caso simples, mas eu justamente queria trazer um caso simples, claro que nem todo caso é tão simples quanto esse, mas, gente, eu entendo que um habeas corpus tem que ter mais ou menos esse jeitão. Tem que ser uma coisa que, batendo o olho de uma leitura rápida, você não precisa ficar voltando para o processo, vendo depoimento de testemunha, nada disso. Que você consiga, apenas com o habeas corpus, entender o que está acontecendo. Isso é o habeas corpus. Aí,
eu peguei também... Ixi, peraí, deixa eu descompartilhar a tela. Stop share. Deixa eu pegar a outra... A outra coisa que eu tinha pego. Quero os memoriais, porque tem gente com dúvida, não sei se vocês têm essa dúvida, mas tem gente que tem um pouco de dúvida também de como fazer memoriais, que eu falei que tinha que ter 2 laudas, então, ó. Vou compartilhar. Memoriais ao excelentíssimo doutor desembargador Miguel Marques da Silva. Então, nesse caso era para ele, e esse que era o caso, ó. Tá vendo? Habeas corpus, relator, paciente, advogado, referência e resumo. Em deferimento, nesse resumo eu também tento sintetizar. Tudo bem que eu já estou fazendo memoriais, que já é a síntese, mas é que eu estou tentando sintetizar. Em deferimento do pedido de participação do assistente técnico da perícia. Possibilidade da participação, segundo os artigos 3B do Código de Processo Penal. E artigo 5º da Constituição. Esse artigo 3B, por curiosidade, ele está com a vigência suspensa. Suspensa pelo FUX. Ele foi introduzido pelo pacote anticrime e ele é aquele juiz de garantia. Só que, no meio do juiz de garantia, tem lá uma previsão de que o assistente técnico pode ser admitido mesmo na fase de inquérito, que não tem nada que ver com o juiz de garantia, mas o meu argumento é que isso demonstra que o legislador quer deixar o assistente participar desde a produção da prova, né? Que isso é a vontade do legislador. Então, o desembargador trata-se de writ impetrado, writ, né? Por favor, nunca fale right, né? De writ impetrado contra a decisão preferida, tarará. Há nos autos informação de que o paciente é alcoólatra dependente químico. A defesa técnica requereu a realização do exame de insanidade. A defesa técnica indicou ainda assistente técnico, né? O pedido foi indeferido, sob o argumento de que o 159, parágrafo 4º, só permite a atuação do assistente após a entrega do laudo. A defesa sustenta, no presente writ, a possibilidade do assistente acompanhar a realização da perícia. No processo penal, há previsão expressa de que o assistente possa acompanhar a perícia. Não obstante tal dispositivo esteja com a vigência suspensa, por razões pragmáticas, revela-se claramente a intenção do legislador. Mesmo se prescindindo da fundamentação no artigo 3B, né, o deferimento da participação do assistente encontra-se pedâneo jurídico no princípio constitucional do contraditório, e bem como no CPC aplicável por analogia, subsidiariamente, 466, parágrafo 2º do CPC. Calha notar que a participação do assistente já está absolutamente consolidada no processo civil. Quanto ao mérito, melhora a qualidade da prova. Negar o assistente a possibilidade faz com que a perícia perca qualidade. No caso específico, o exame de sinceridade pretende avaliar diretamente as relações do periciado, a partir das respostas dadas, sugerir outras perguntas, e etc. O pedido da defesa, portanto, tem razoabilidade, lastro jurídico na Constituição e na interpretação integrada do ordenamento. E, ademais, em nada prejudica o processo, motivo pelo qual suspeitei o deferimento. Aqui até violei minha própria lei, fiz um memorial de 3 laudas, acho que ficou até extenso, poderia ter sintetizado, mas é isso, tá vendo que aqui eu não falei dos fatos, eu fui em cima. Esse habeas corpus é sobre isso, o constrangimento legal é esse, e o remédio é esse. Sabe quando eu falei, voltando a minha analogia aqui do cirurgião, e por que eu acho que o habeas corpus não pode ter 3, 4 teses? Não pode atirar para todo lado, porque daí você perde essa contundência, né? Aí você começa a se dispersar. O constrangimento legal é esse, essa veia estourada, e o remédio é esse. E acabou, né? Claro que, mas eu quero discutir um monte de coisas, a contradição da prova, lá. Bem, existe o sistema recursal próprio, né? O habeas corpus é um remédio constitucional importantíssimo, mas não é uma panaceia universal. De fato, não dá para falar tudo de tudo em habeas corpus. Daí você tem os outros recursos, né? Apelação, recurso em sentido estrito, agravo em execução e etc. Mas o que dá para falar em habeas corpus tem que ser bem falado de forma pontual e precisa. É importante... Estou conseguindo respirar, achei que a pessoa estava com problemas respiratórios. Não, meu Deus do céu. Não poderia disponibilizar esse HC? Ai, Paulo, eu acho melhor não, né? Acho melhor não. Mas o que você quer? A tese? Olha, ambos os habeas corpus, se você procurar pelo meu nome, ambos os habeas corpus, eles
que são públicos, né? Porque eram casos que não eram em segredo de justiça, acho que o da violência era, para dizer a verdade. O da violência acho que é em segredo de justiça. Mas o habeas corpus nem sei se está em segredo de justiça. Eu estou conseguindo respirar nessa aula, porque está muito boa, ainda bem que é por isso. Achei que você estava com falta de ar mesmo. É importante gizar na peça de habeas corpus? O que você chama de gizar, Paulo? E aí vou responder já, enquanto o Paulo me responde o que ele está falando de gizar, vou responder a Débora. Débora, esses memoriais não são protocolados. Não é para protocolar no processo. Esses memoriais são entregues. Antigamente, no mundo presencial, a gente levava numa pastinha, não tem uma pastinha, não. Eu lavava numa pastinha na mão, no gabinete de cada desembargador. Então, eu já marcava o despacho e levava na pastinha no gabinete do desembargador. Hoje, a maioria dos desembargadores está recebendo online, então o que eu faço é mandar por e-mail para o gabinete. Então, você pega o telefone, no site tem o telefone dos gabinetes, liga para o gabinete, fala que você vai mandar os memoriais e daí marca de conversar com o desembargador ou com o assistente do desembargador, se o desembargador não receber. Então, é isso, você manda por e-mail. Não é uma peça que se protocole dentro do processo. Por isso que eu disse, geralmente a gente não vai inovar. Se você vai juntar uma prova nova, um documento, o correto não é fazê-lo por memoriais. O correto aí é fazê-lo dentro mesmo da ação de habeas corpus, peticionando e pedindo que seja remetido os autos ao Ministério Público para que possa se manifestar também sobre aquele dado novo, né? Esse é o mais correto. Então, os memoriais são feitos assim. E é isso. E eu acho que eles, sinceramente, ajudam os desembargadores, né? Porque o desembargador, ele está uma semana antes do julgamento, ele já sabe que ele vai ter que julgar aquele caso, mas ele não lembra direito. Ele fala, é aquele caso do negócio do assistente técnico que não pôde comparecer à perícia. E ele, numa sentada de 3 minutos, ele entende, né, o que você está pedindo ali. Entendeu? Então, é por memoriais. Tem um amigo, agora, quem que faz isso? Não vou lembrar se é o Marinho, não vou lembrar. Doutora Patrícia? Oi? Já tive desembargador, não é comum, onde o desembargador me chamou para falar sobre os memoriais por WhatsApp, chamada de vídeo. Eu achei fantástico. Olha que tecnologia legal. ajudando. Gente, é assim, a gente sempre tem que pensar, eu acho que a gente sempre tem que saber olhar o lado positivo. Tem muitos juízes muito interessados, tem muitos desembargadores muito interessados. Isso é uma forma, eu insisto, a gente sempre diz que o magistrado, o Ministério Público, e, claro, às vezes no processo criminal a gente tem uma coisa mais conflitiva, mas, na verdade, nós estamos todo mundo colaborando. O desembargador, ele também gosta de um advogado técnico, qualificado, que explique o caso para ele, né? Porque isso economiza o trabalho dele. Se o advogado for lá e, destrinchar o caso, mostrar as páginas, não é o caso aqui de habeas corpus, sabe? Mostrar onde estão as coisas, facilita a vida do desembargador. Então, eu sinceramente, eu acho bacana. E os memoriais, acho que funcionam bastante. Eu acho que é o Marinho que fala que ele tem uma pasta vermelha, e ele levava os memoriais, a pasta do escritório dele era vermelha, porque daí ele sabia qual desembargador tinha lido os memoriais, porque o desembargador ia com a pastinha dele, né? E geralmente os desembargadores falam mesmo, né? Falam, olha, eu recebi o advogado, recebi memoriais, né? Eles até falam isso, e eu sempre acho que a gente deve criar a cultura das boas práticas, enaltecendo os bons, né? Aqueles que não forem tão bons, por oposição, eles já ficarão, né, ali um pouco de fora. Então, sabe, aqueles que leem os memoriais, aqueles que recebem, aqueles que conversam conosco, eu acho que esses devem ser enaltecidos, devem ser mencionados, né, devem ser incensados. Mas, gente, é isso, como eu falei, né, eu já estou um pouquinho atrasada aqui, a gente não vou conseguir ficar mais muito tempo, acho que eu consigo ficar mais 10 minutinhos aqui, mas foi um prazer, a ideia era passar um pouco, é muita coisa, né? Habeas corpus é um universo, mas a ideia era passar algumas dicas, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha, eventualmente, assim, dado uns estalos, né? Falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque é isso aí, a gente sempre pode aprimorar a nossa técnica, né? A nossa qualidade do nosso trabalho. Gizar significa destacar, tipo, sublinhar. Paulo, eu gosto. Eu gosto de sublinhado. Você viu aqui que eu sublinho em negrito abundantemente.
Eu não gosto muito, Paulo, daquela petição que ela é tão sublinhada, tão grifada, que acaba virando uma confusão. E também vou falar uma coisa aqui, a jovem advocacia pode me criticar, mas eu também tenho algumas ressalvas do uso muito, digamos, como eu posso dizer, descontrolado de visual law, sabe? Eu acho assim, você tem um caso que você tem que fazer uma linha do tempo, ok. Você tem que fazer um organograma, né? Olha, essa pessoa é ligada a essa, ok. Mas também ficar fazendo tudo desenhinho e etc., eu acho que não pega tão bem. Uma coisa que eu faço, mas eu sei que nem todo juiz gosta, é que nesse caso eu não fiz. Mas também faço mais em primeira instância, aí é outra história, não é habeas corpus. Mas é usar link, usar QR Code. Você usa bastante, Cressoni? Eu gosto, mas eu já ouvi dizer, os juízes não abrem, não leem, mas a gente vê, né? A gente pode mandar, a gente tem um dispositivo que a gente consegue ver quem abriu o nosso QR Code, quem abriu o link, né? Mas tem juiz que não gosta, então eu estou mandando um vídeo, eu além de mandar, acho que sempre a gente tem que pensar nos públicos, né? Você vai para um juiz mais conservador, que ele gosta daquele print da tela, e você vai para aquele juiz mais inovador, que ele vai apontar o celular para o QR Code, vai no QR Code. Eu gosto de usar esse tipo de recurso, acho que aí não fica pesado. Doutora Patrícia, eu sei que a doutora está com o tempo muito apertado, eu vou fazer só uma última pergunta, aí eu faço o encerramento. Tem uma pergunta do doutor Renato: qual dica você daria para o advogado que literalmente está cru na área criminal quanto à prática da advocacia? Ora, faça a mentoria. A mentoria! A OAB Itaquera, a OAB está aqui para isso, né? A gente tem também cursos, né, de prática jurídica no mercado aí, enfim. Mas eu acho assim, gente, ninguém nasce sabendo, né? O Cressoni, você nasceu cru ou cozido? Todo mundo nasce cru. Todo mundo começa assim. Pegue uma pessoa mais velha, né? Pegue um amigo que já tenha mais experiência, vá pedindo. E isso, busque coisas, busque na internet, copie os mais velhos. Você vai fazer uma sustentação? Pô, abre aí e vê as sustentações do Toron, né? Você vai fazer uma peça, mesmo peça você tem disponíveis aí, peças de grandes advogados, né? Disponíveis na internet. Ir vendo aí quem são os grandes, né? Os bons advogados, e copiando e adaptando e conhecer muito o seu caso. Ninguém nasce sabendo, mas eu insisto, por mais que você seja cru na prática, tem uma coisa que você sabe melhor do que ninguém: o teu caso, o teu cliente, isso você conhece. Então, vá fundo nisso, estude o processo e meta a cara, comece, né? Eu acho que todo mundo começa de algum jeito, não tem muito segredo, não. Peça ajuda aqui para a OAB. A OAB também está aí para te dar as mãos nos primeiros passos, a Comissão da Jovem Advocacia, né, as comissões. Eu acho que... E eu fico muito feliz de participar desse projeto. Como eu disse anteriormente, vocês percebem que ele era irrecusável para mim, Érica, né? Porque eu tenho um genuíno prazer, né? Para mim isso não é trabalho, para mim isso é uma diversão, assim, falar sobre prática penal. E eu acho que a OAB ela tem essa missão mesmo, né? De ajudar os promotores, quando eles passam no concurso, eles têm todo um aparato ali do Ministério Público para ensiná-los. O promotor, quando passa no concurso, também não sabe fazer uma denúncia, não sabe fazer audiência, eles têm todo um aparato ali, né? A própria escola, que a gente chama de escolinha do Ministério Público, a escola da magistratura. Então, a gente, enquanto ordem, também tem que dar esse amparo para quem está começando. Então, pergunte, vá na sua subseção. Esse também é uma das funções mais interessantes da subseção, né? É estar perto dos advogados, né? Dificilmente alguém vai bater lá na porta da seccional, embora possa bater, Maria Paula 35, estamos de portas abertas. Mas a subseção, você vai, você conversa com os mais velhos, conversa com os diretores, conversa com as comissões, vai pedindo ajuda, um ajuda o outro. É muito legal. Vocês estão de parabéns, viu, gente, daqui de Itaquera, de fazer esse espaço acolhedor de apoio para a advocacia. Estou muito orgulhosa de vocês e muito feliz de ter podido participar. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigada por ter abrilhantado a nossa mentoria, nosso programa de mentoria.
muito obrigada por ter compartilhado toda a sua experiência, a sua bagagem conosco. Ficamos muito felizes com a sua presença. Fica registrado aqui toda a minha admiração e meu respeito. Leve meu agradecimento também ao nosso vice-presidente, doutor Leonardo Sica, que deu aí também todo o caminho quando eu fiz o convite, com a Lucimara, já conhecia da outra gestão. Lucimara também sempre muito gentil e prestativa. Fica aqui meu registro de agradecimento. Eu vou fazer o encerramento para liberar a doutora, mas fiquem na sala que a doutora Monique Vinies, que é a nossa vice-presidente da comissão, vai passar um recadinho aqui para todos vocês. Ô, gente, antes de eu sair, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu estava querendo fazer desde o começo e vou fazer agora. Eu queria disponibilizar para a OAB de Itaquera um livro para sortear entre os participantes. Então, vocês façam o sorteio e depois, Érico ou Cressoni, vocês me digam, e aí eu lá do gabinete envio autografado para o ganhador, tá bom? Muito obrigada. A gente tem a lista de presença, então a gente já colocou aqui no chat. Quem não assinou, assine para concorrer aqui ao livro. É isso aí. Depois você me passa, na segunda-feira, amanhã eu vou estar fora, já vou estar em Presidente Prudente, região, e depois quinta e sexta também lá pelo interior. Mas na segunda-feira eu posto lá, a gente bota, ou entrega, né, ou leva para o malote aí para Itaquera, para o ganhador, tá bom? Para chegar aí na subseção. Tá certo, gente? Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, doutora Patrícia. Obrigada. Boa noite, doutora Patrícia. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a doutora Monique. Doutora Monique, pode passar uns recadinhos. Eu queria agradecer também a presença de alguns presidentes que nos acompanharam, doutora Cíntia, doutor Daniel, doutora Andréia. Desculpe se eu não falei algum nome, porque entrou muita Andréia gente. Rossi. Andréia Rossi, eu vi que ela está por aí. E a diretoria. Bom, boa noite a todos. Né? A doutora Patrícia estava com um horário um pouquinho apertado, por isso a gente deu preferência para dar a palavra a ela. Eu queria, em nome da diretoria da OAB, agradecer, né, a todos os participantes, os inscritos na nossa mentoria, e eu vou dizer, foi a aula hoje, hein? Foi maravilhosa, espetacular. Dá para a gente ficar aqui a noite inteira, né? Ouvindo ela tranquilamente. Gente, eu estou passando aqui para deixar um recadinho para quem ainda não conhece o trabalho da Comissão de Direito Penal da nossa OAB Itaquera. A gente está com o Instagram, Direito Penal OAB Itaquera, vocês sigam lá a nossa comissão. Todas as mentorias estão sendo disponibilizadas no nosso canal no YouTube. O nosso canal do YouTube, você pode fazer a pesquisa como Direito Penal e Processo Penal OAB Itaquera, São Paulo. E quem tem um interesse em participar ou precisa de alguma ajuda ou apoio, a Comissão de Itaquera está aberta, né, a informações por e-mail. Você pode enviar e-mail para a gente, tá? comissão.penalitaquera@gmail.com, tá? Então, são todos bem-vindos. Eu espero de coração que essa mentoria esteja aquecendo o coração dos advogados e jovens advogados, que eu sei que, às vezes, o jovem advogado ele se sente muito inseguro. E é isso. Eu agradeço a presença de todos e a nossa diretoria e a doutora Érica Terce e o João Vitor, nosso secretário. Obrigada. João, acho que já saiu, mas deixo aqui registrado também meu agradecimento a toda a diretoria, a Roberta, a Daniele, que entrou aqui também, que sempre dá o auxílio à nossa comissão. Obrigada, Dani, obrigada a todos que nos acompanharam e acompanha a programação da mentoria. Quem não se inscreveu no início, a gente envia toda a programação pelo e-mail. Coloca o e-mail aqui no chat, que a gente envia a programação por e-mail, ou a gente coloca a programação, posta a programação lá no Instagram também da comissão, tá? Então, são essas duas formas que a gente faz a comunicação da programação. A gente segue com a programação até outubro. Obrigada, pessoal. Alguém mais quer falar? Aberta a palavra. Tchau, só para falar, para acompanhar, né? Rapidinho, Cressoni. Acompanhar a página da ESE Itaquera, da UAB Itaquera,
A gente tem vários outros eventos e palestras, tem cursos agora sendo desenvolvidos pela ESE Itaquera, inclusive nesse projeto de mentorias, né? Que a ideia é justamente isso, da prática. Então, a gente tem da advocacia extrajudicial, hoje a gente está encerrando do empreendedorismo jurídico, vai vir também uma prática, mentoria da prática civil, e para isso vocês precisam acompanhar, precisam estar ali verificando sempre, né? A gente sempre manda por e-mail também, e todos são muito bem-vindos, não é só para os advogados aqui de Itaquera, Tiradentes, São Mateus e Guaianazes. Nós estamos aqui de portas abertas para receber todos os colegas. Tem festa junina também, não esquece. Ai, Carol, eu ia falar, pessoal. Festa Parabéns junina para dia todo mundo. 15 Dia de julho. 15 de julho, 19 horas, é uma sexta-feira, festa junina na OAB Itaquera. Todo mundo convidado, todas as comissões. E a Jovem Advocacia também vai fazer um encontro lá nesse dia 15 de julho. Então, vamos nos ver lá também, hein, pessoal? Vamos fraternizar. Érica, Monique, Roberta, Eliandro, muito obrigado. Presidente Érica, não falo mais, fique tranquila, viu? Érica, só do sorteio é que o pessoal perguntou, acho que vale a pena. Depois a gente pode pegar essa lista de presentes, né? Fazer um sorteio pelo sorteador, é possível, gente. Depois a gente, através das mídias, Tá, a gente divulga, informa, né? Eu divulgo pelo Instagram da comissão. Tá bom, pessoal? Faço a divulgação pelo Instagram. Obrigada, pessoal. Vários elogios aqui, muito obrigada, agradecimento aqui. O Instagram é Direito Penal OAB Itaquera. @Direito Penal OAB Itaquera. Eu vou aproveitar o gancho, vou colocar novamente a lista, o link da lista de presentes. A Roberta foi junto comigo nessa. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem não assinou, assine. Para quem não assinou, tem o tempo de assinar.